Só que a gente tem uma bandeira que é poderosa demais, que é o nosso Jeová Nissi, que é o nosso Senhor. Amém, Ele vai à nossa frente, ele é a nossa verdade. bandeira. Então, assim, todo cristão, eu acho que todo mundo deveria ter uma bandeira representativa, né? Mas mais do que ter esse objeto bandeira na mão, é você realmente achar todos os dias, né? Declarar, ele é a minha bandeira, Jesus é a minha bandeira, né? E é o que nós, povo de Deus, temos entendido. Ele é que vai na nossa frente. Boa tarde! Estamos com mais um episódio do podcast Tangedores, episódio 7. E hoje nós estamos recebendo uma convidada maravilhosa, especial, amiga. Nos conhecemos há 16 anos, temos muito testemunho, muitas histórias, né? Muitas gargalhadas, muito choro, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E é um prazer, Amém. com muita honra, eu recebo a pastora Ana Paula Vidal. Amém. Prazer tê-la aqui, querida. É um misto de sentimentos, alegria, emoção, dá vontade de chorar, porque, né, o Senhor, ele já tinha essa data. Amém, é verdade. Ele já tinha esse encontro, ele já sabia desse dia, mesmo sem a gente, né, imaginar. Essa é a verdade. É verdade. Então, assim, estar aqui hoje é para mim um prazer, é uma honra, é uma alegria, né? Porque a gente dividir o que o Senhor tem feito nas nossas vidas é algo que todos nós podemos fazer. Todos nós, não é só para pastores, só para líderes, né, pessoas que já chegou a um determinado grau, né, de conhecimento ou profissional, não. Eu acho que quando a gente vive Jesus, a gente tem muito que trocar. É verdade. Então, assim, ainda mais com você, né? Como você falou, 16 anos. É muito tempo. Glória muito a Deus tempo. por isso. É muito tempo, então é um prazer. De todo o Amém. meu coração, um prazer. E é um prazer receber essa tangedora maravilhosa que serve, né, Amém. hoje na Igreja Peniel. Amém. E vamos começar, né? Você falando da sua história, quanto tempo você está servindo lá na Peniel. E hoje ela está localizada em Tribobó. Sim. Vamos lá, fala pra gente. Vamos lá. Então, gente, eu sirvo ao Senhor desde que eu me entendo, né, como pessoa, né? Porque muito pequenininha, né? Desde 1 ano e 8 meses, minha mãe, ela entregou a vida a Jesus. E aí a gente, né, com ela, começamos a servir ao Senhor. Então, pra mim, não existe outro Sim, amém. além do Senhor, né? Ele é o único Deus, né? Jesus é o enviado, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei. E há 23 anos, que é o tempo que eu estou casada, é o tempo que eu estou servindo na igreja local, né, Peniel, ali em Tribobó, lá em São Gonçalo. Se você não conhece, você precisa conhecer. Isso aí. E aí a gente tá ali, né, junto, né, marido, ele foi primeiramente, né, consagrado, né, ele fez o seminário, aí tomou a posse em 2001. Pastor Daniel. Pastor Daniel, isso aí, marido, meu pastor e meu marido. Benção. E aí ele se tornou pastor e pai no mesmo ano. Ah, que 2001 não, lindo. gente. 2001 foi quando a gente casou. 2004, tá? 2001 foi quando a gente casou. 2004 foi quando ele assumiu ali a igreja, né? E a Júlia também veio a nascer nesse ano. Então, pra gente foi tudo assim, tudo novo. Tudo novo. Casal, né? Recém-pais e assumindo a igreja. Nós não tivemos um mentor, como hoje falam muito, né? Nós não tivemos um outro pastor ali no ambiente da igreja, né? Então, o outro pastor saiu, né? E foi convidado para uma igreja em São Paulo. E aí, logo em seguida, ele, né, disse para Daniel, né? Pro pastor Daniel, que Deus tinha colocado no coração dele que ele seria o próximo. E aí, ali nós estamos. Pra glória de Deus, eu venho dizendo que é pra glória de Deus, né, o fato da gente estar ali, porque foi ele que quis. Sim. Né? Daniel já estava ali na igreja, né, já vinha sendo membro, servo naquela casa de pão. E eu casando com ele, né, a igreja tá lá desde 96. Amém. Não, 94. A igreja vai completar esse ano 31 anos.
anos. Nossa, Agora, que dia lindo. 1º Faz de maio. aniversário, 1º de maio. Vai ter comemoração. Que Dia 2, 3 e lindo. 4 tem aí, tem Isso aí, aniversário. convidar o pessoal. E aí, vai fazer 31 anos, mas a igreja tá ali em Tribobó desde 94. E nós estamos ali há 23 anos, né? Cumprindo essa missão, o chamado do Senhor. Então, é uma honra. Eu fui consagrada em 2009, né? Ele em 2004 e eu em 2009, porque até então eu era a esposa do pastor, né? A mulher sem nome, né? Quem é aquela ali? A esposa do pastor, né? E aí Deus foi confirmando no nosso coração, no meu coração, no coração dele e no coração da igreja. Porque todos já me chamavam de pastora. Isso aí é importante, o reconhecimento, né? Vem da igreja. O amor, o carinho, isso, o respeito. Exato. E eu achava assim, eu falava, gente, eu pastora. E aí o Senhor foi confirmando, porque pastora não é só um título. Sim. É mais do que um título. Porque eu poderia ser somente a Ana Paula, porque eu gosto de ser chamada pelo meu nome. E meu nome é lindo, né? O significado dele é lindo. Ana, né, cheia de graça, e Paula é pequena. Então é mulher pequena cheia de graça. Lindo, lindo. Então quando eu olho assim, eu falo, Deus, é isso. Eu quero cada vez mais ser pequenininha, mais cheia da tua graça. Para eu transbordar da tua graça na vida de outras pessoas. Essa graça que me alcançou, né, aqui através de mim. Venha se expandir, exatamente, né? Venha transbordar. Sim, porque o nosso Deus é um Deus de graça, né? Então eu gosto de ser chamada pelo meu nome. Às vezes me chamam de Ana, às vezes me chamam de Paula, né? Tem uns lugares assim, né? Lá no Rio, na família da minha mãe, na igreja onde era, é Paula, Paulinha. Mas aqui, né? É Ana ou Ana Paula. Mas assim, e aí veio, né, a consagração, e aí o Senhor me realmente consolidou isso no meu coração, porque eu me via sendo essa pessoa que cuidava. Porque o pastor é aquele que cuida, que acolhe, que aponta o caminho, que tem que exortar, que tem que instruir em amor. Às vezes, o exortar para alguns pode ser um pouco dolorido, né? Porque não há crescimento sem realmente correção, sem, né? Vamos voltar para a rota, né? Então, assim, lá na igreja foi desse jeito. Mas tem uma coisa também, né, que quando eu fui olhar lá, né, tangedor, né, o porquê, né, do tangedor, né, é aquele que leva a adoração com instrumentos, com música. Com a palavra, louvor. isso. Mas o louvor sempre foi algo muito assim, intrínseco na Ana Paula, sabe? Desde pequenininha, Deus me habilitou com o talento de cantar. Amém. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou a pastora, adoradora, cantora, né? Porque no meio das minhas ministrações eu solto uma canção, eu canto. Ministra da dança também, né? Da bandeira, vamos falar sobre isso. Com as bandeiras, né? É lindo demais. Porque a gente foi chamado para isso, com essa missão. Então, assim, não vem de mim. Até a questão do pastoreio não veio de mim. Eu não entrei logo num seminário. Eu não fui fazer um seminário. O chamado, chegou a mim, né? Veio porque as pessoas viam em mim essa graça, né? Amém. Glória a aí Jesus. É lindo isso, porque dizer pra você que pastorear algo é algo fácil, não é. Hoje tá muito em alta, né? Parece ser um glamour, mas não tem nada a ver com glamour. Ser pastor é missão, é chamado. Exatamente. Sabe? Dói porque você quer ver as pessoas, as vidas, entendendo que... O propósito. Exato. Né? É mais do que ir a um culto, mas é você prestar culto onde você vai. Sim. Então, você liberar isso para quem tá junto de você, né? Para os seus discípulos, para as ovelhas que estão ali, né? É o confrontante, né? Mas tá aqui em nós. Então, assim, é árduo, mas é um privilégio. E tá valendo a pena. Amém. Tá valendo a pena todos os dias. É uma honra, né, servir a casa do Senhor. Seja em Peniel, seja onde o Senhor me levar, seja nos ambientes, né, que Ele colocar a gente, é uma honra servir a Ele. Amém? E eu, assim, sou muito apaixonada pela pastora Ana Paula, porque aonde ela passa, Amém. Ela transborda essa alegria. Aleluia. Ela é contagiante, né? Por mais situações que passamos, ela está sempre confiando, perseverando na fé.
Então, realmente, assim, eu honro tua vida, porque Aleluia. eu acho que pouquíssimas vezes eu te vi falar algo assim, desanimador, ou que não iria dar certo, sabe? Sempre persistente, Amém. trazendo essa alegria e falando que vamos confiar, vai dar certo, vamos conseguir. E isso realmente contagia, influencia. Isso é Sim. realmente, né, acreditar no que Deus, na nossa promessa que o Senhor deixou pra gente na palavra. Não que é um mar de rosas, né? Porque nós sabemos que teremos aflições, teremos desafios, mas confiar naquele que nos chamou, que nos enviou, né? Que Isso. estamos aqui disponíveis para ele, e nada como um dia após o outro confiando nele. Amém. E assim, como ela mesma citou, gente, ela ministra louvor, tem uma voz linda para a glória de Deus, né? Prega, tem uma unção da palavra. Amém. E um tempo atrás nós conversando, né? Foi muito bom, porque a gente ficou um tempinho assim, sem ter uma proximidade, né? De falar toda semana, porque a gente se falava Sim. semanalmente. E aí, quando eu a encontrei, ela falou sobre uma questão de um curso que ela fez de ministração com bandeiras, convidou, né, até uma ministra das bandeiras, e o Senhor começou a conduzi-la. Então, isso só me mostra cada vez mais, né, dentro do que eu tenho, assim, sendo guiada pelo Espírito Santo, que o reino realmente é orgânico, né? Aleluia. Você tem uma vocação, e aí dentro dessa vocação, você vai pregar, mas aí o Senhor vai derramar o dom, né, do canto, da palavra, da dança. E aí, no final, E as vai bandeiras. transbordando. E vamos lá nas Eu bandeiras. conheci Como é as que tá bandeiras. sendo, Eu gente? conheci Eu as tinha que trazer um bandeiras. vídeo para passar para vocês, ela ministrando as bandeiras. Eu conheci as bandeiras, foi lá na igreja da cidade, lá em São José dos Campos, né? Inclusive a minha filha Joana tá lá no college. Sim, ai, que bom. E antes foi a Júlia, né? Que foi passando um ano lá na escola ministerial. E aí tinha uma amiga da Júlia, a Marcele, que ela ministrava com as bandeiras e o chamado dela era tal pra isso. E aí elas voltando de lá, a Marcele, ela foi na nossa igreja fazer um workshop, né? Sobre as bandeiras, intercessão. Só que antes disso, quando eu estava lá na igreja da cidade, num culto... Marcele é da igreja da cidade, Não, a cara. Marcele é aqui do Rio. Ah, daqui do Rio. Júlia conheceu ela lá no college, ela foi Entendi, também fez estudar. junto, estudou lá um ano. Só que ela é daqui. Sim. Então facilitou a vinda dela até pra nossa igreja, pra ministrar esse workshop. Sim. E ela e Júlia se tornaram amigas. A Marcela até fala que a Júlia, ela entendeu o que é ser irmã, porque ela é filha única. Então ela viveu um ano, porque elas moravam no mesmo apartamento. Ah, que então legal. elas faziam marmitas juntas, iam no mercado juntas. Então ela foi essa preciosa na vida da minha filha, né? E aí, no final, a Marcele veio, né, e trouxe essa cultura, trouxe realmente esse ensino Sim. da adoração, da intercessão do profético Sim. com bandeiras. Sendo que quando eu estava num dos cultos lá na IC, eu tava lá no ambiente de adoração, né, e aí louvor, e aí tô cantando, eu me entrego muito na adoração, eu Sim, levanto se minhas lança. mãos, e aí... E faço muito movimento. E aí, uma das meninas da igreja, né? Uma das mulheres intercessoras, chegou até mim e falou assim: olha, vê se faz sentido pra você. Você faz parte de algum ministério de arte na sua igreja? Eu falei: olha, eu faço parte do ministério de música e eu sou pastora. Aí ela falou assim: não, porque Deus ama a sua adoração. Ai, que Ele lindo. ama os seus movimentos. Sim. Sabe? Aí ela falou assim, ela falou assim, você tá fazendo sentido? Eu falei, sim. E eu falei, eu amo quando eu vejo as meninas bandeirando. Quando as meninas estavam lá bandeirando, eu falei, me dá uma vontade. Aí ela falou, é isso, Deus tá chamando você pra isso, porque você é uma intercessora. Amém. E aí, na hora, eu peguei aquilo, ela falou assim, não importa o que falarem de você. O Senhor ama a sua adoração. Então, assim, eu voltei de lá com um monte de bandeira, com meu case. Cheguei na Que igreja, maravilha, parecia que eu tava com uma munição, assim, sabe? Porque o case, né, da bandeira, né? Não E deixa cheio de de ser, né? Uma bandeira. munição espiritual, né? Isso aí cheguei na ferramenta. igreja com aquele negócio, assim, parecia uma mochila mais comprida e tal, com as minhas bandeiras. E eu entendi quais eram as cores que o Senhor tava colocando Sim. no meu coração. E aí eu vivo bandeirando lá, né? Quando Coisa eu linda. sinto da parte do Senhor, Sim. né? Porque lá na Conduzido pelo Espírito Santo. isso, na nossa igreja tem as meninas da dança, Sim. mas a bandeira, ela independe da dança, Sim. né? E como também pessoas na dança podem usar a Sim. bandeira. Mas assim, o meu chamado hoje, assim, quando eu tô lá no ambiente da igreja, eu sinto, Senhor, o Senhor quer que eu bandeire. Então eu vou e começo a interceder. E é lindo, porque
o que eu aprendi, né, o que que a Marcela ensinou pra gente, e aí a gente, né, vai mergulhando Vai isso nisso. aí. Vai se aperfeiçoando, expandindo o conhecimento. Exato. Às vezes a pessoa, ela não consegue sentir a presença logo no primeiro momento. Mas quando elas olham o movimento das bandeiras, o Espírito Santo começa a ministrar. Sabe? Eu acho lindo saber que na Bíblia, né, todas as vezes a gente percebe, assim, quando o povo ia para as guerras, para as batalhas, os povos, eles achavam uma bandeira daquele povo. Só que a gente tem uma bandeira que é poderosa demais, que é o nosso Jeová Nissi, que é o nosso Senhor. Amém! Ele aleluia, vai à nossa frente, ele é a nossa bandeira. Então, assim, todo cristão, né, eu acho que todo mundo deveria ter uma bandeira representativa, né? Mas mais do que ter esse objeto bandeira na mão, é você realmente achar todos os dias, né? Declarar, ele é a minha bandeira, Jesus é a minha bandeira, né? E é o que nós, povo de Deus, temos entendido. Ele é que vai na nossa frente. Por isso que os povos, quando iam para as batalhas, eles mostravam, ó, somos esse povo, a bandeira representava, e é isso e é por isso, é por esse povo que lutamos, né? E aí as pessoas, o exército inimigo via o movimento daquele povo, daquela bandeira, né? E isso já acionava algo no coração deles, um temor, algo tá vindo, né? Eles não estão brincando. E assim somos nós, povo de Deus. As bandeiras, elas significam muito, né? A gente, quando levanta uma bandeira, a gente intercede por algo, a gente tá querendo que aquela realidade declarando daquele lugar, ali que o território, né, sim, pertence ao Senhor. a realidade tá do tomando lugar, posse, né? Já tá indo, e eu acho isso marchando, lindo. declarando. Eu acho isso lindo. Então, assim, Deus trouxe a bandeira há pouco tempo, né? Tem um ano e pouco, 2 anos. É, o tempo que a Júlia voltou do college, né? E mudou a atmosfera de adoração, intercessão. Sim, aí ensinou é um conjunto, né? Isso. E as meninas, né, da dança também estão se apropriando também das bandeiras, né? Mas assim, altamente profético, exatamente, né? Entendimento, altamente. né? Sim, direção. Levanta a bandeira naquele lugar, eu tô intercedendo. Se eu levanto uma bandeira branca, né, eu tô declarando paz, cura naquele lugar. Então, transformação, vida. Então, assim, é poderoso demais, né? Então, o nosso espírito conectado com o espírito do Senhor, para que ele se movimente através da bandeira naquele lugar, né? Então, nós como igreja temos que nos apropriar disso. Amém. Né? Nos apropriar mesmo, porque é uma verdade, é uma realidade, né? Eu até fiquei pensando, eu falei, Deus, por que Satanás, ele pega as coisas que são do Senhor e distorce pra mostrar, parecer que é dele. Como a palavra diz, né? Não é contra ninguém, mas é contra principados, potestades. A atuação realmente, principalmente quando nós falamos de louvor, de adoração, de altar, porque nós sabemos que realmente cadeias se quebram, pessoas são curadas, há arrependimento, libertação. Total. Através, né, claro, principalmente da palavra, mas do louvor, da adoração, da dança. Isso nós podemos ver na Bíblia em diversas partes, né? Entrando pelas portas lindo com demais. Louvor, júbilo, danças, né? Bandeiras, glorificando. E vambora, isso. Sendo tangedor e aí as realidades vão sendo mudadas. Sim. Né? Principados vão sendo destronados. Em nome de Jesus. O Senhor é vencedor e com ele somos mais que vencedores. Então a igreja tem que se apropriar disso. Sim, e viver isso, sabe? De forma autêntica. Declarando, né? Com fé. Realmente. Amém. Você mencionou que a sua filha tá lá, é a Joana, né? É a Joana. Joana tem hoje 18 anos. Vai fazer 18 agora. Vai fazer 18. Em junho. E Júlia? Júlia fez sábado 21. Ai, que bom. E elas ficaram lá nesse tempo lá no colégio. Fala um pouquinho dessa experiência, de como foi, que é maravilhoso, até para deixar como orientação para os adolescentes, tangedores, né, que precisam realmente desse tempo com o Senhor. Eu acho assim incrível. Eu acho incrível. Eu acho que tanto na igreja do Carlitos, né, quando na Dunamis também tem esse trabalho. E como é que foi para você, assim, esse envio? Como é que foi essa escolha dela de querer estar lá? Das duas, maravilhoso. Né? A Júlia, ela foi em 2020,
22, meado de 22, e voltou em meados de 23, né? Porque ela fez metade dos 2 anos. A Joana já foi agora, no início desse ano, então ela vai passar o ano inteirinho lá. Então a gente falou para as duas que elas realmente estão vivendo um ano sabático Sim. para, sabe, serem imergidas, né, Na presença, no conhecimento, E assim, nas experiências. Sim. Tanto a Júlia como a Joana agora, elas falam que tem sido a melhor experiência da vida delas, entendeu? E assim, no início, como pais, sabe, pais? A gente fica meio apertado com o coração, meu Deus, vai morar lá sozinha durante um ano, né? Porque daqui até lá são 6 horas de viagem, não dá pra eu ir lá assim, rapidinho. né? Rapidinho, mesmo de avião. Mas tem custo, gente, não é assim. Não, né? tudo envolve dinheiro, né? E a gente tem uma vida também, né, aqui. E Deus preparou tudo para elas lá. E foi uma experiência incrível, tanto para a Júlia quanto para a Joana. Se você não conhece, é IC College, tá? É a escola ministerial da igreja da cidade, pastor Carlito Paz, lá em São José. Maravilhoso, benção demais. Pois, a nossa igreja, e a nossa igreja está afiliada à Rede Inspire de Igrejas. Amém. Se você, pastor, Glória também quer, né, tá junto, né, de uma rede de igrejas com propósito, comprometida, entra lá no site da Rede Inspire e vocês vão viver coisas lindas, assim como nós, né, Peniel, temos vivido. Estão vivendo. E aí, a Joana tá lá e ela só tá crescendo em Deus, né, ampliando o profético dela, né, a Joana, ela toca violão, a Júlia é teclado, e é uma experiência pra gente, pais, porque eles estão vivendo os propósitos do Senhor, né? E a gente não tá lá em tudo, então isso traz pra eles mais autonomia. Sim. Eles conseguem melhor na tomada de decisões, Sim. responsabilidade, né? E então, pra mim, foi desafiador no primeiro momento? Foi. Eu vou dizer pra você que foi. Pra Daniel foi mais tranquilo. Né? Falou, Ana, elas vão. Se a gente tivesse vivido isso na nossa juventude. O pastor, né? Aí Esse homem, o sacerdote, ele já é mais direto, né? É verdade, né? Os nossos pais não entendiam isso também. A gente não tinha isso na nossa época, né? E vamos deixar elas viverem. E o Senhor até aqui tem ajudado. De nada temos falta. Isso. Né? Porque Ele é o nosso pastor, né? De nada realmente temos falta, então não tá faltando nada pra Joana. E ver o crescimento dela, ver o crescimento dos nossos filhos, mais de Deus, é tudo que um pai e uma mãe deseja. Honrar os pais, né? Honrar o Senhor, cumprir realmente aí os princípios, né? Do que a Bíblia, a palavra de Deus fala. Acima de tudo é o Senhor, eles voltam né? de lá lapidados para cumprir, né, o chamado deles na igreja local. Na vida da igreja local. Na verdade, não vão pra lá só pra uma colônia de férias. Vão com um jeito propósito, nenhum, né? Eles... De expandir, de alcançar vidas. Inclusive, lá tem até esse trabalho também. Sim, que eles fazem missões. 2 missões. Vão pro campo, são dois momentos. Sim. E, na verdade, tem horas assim que ela fala comigo. Eu falo, gente, essa menina tá sabendo mais que eu. Ela tá mais crente do que eu. Ai, que lindo. Ela manda áudio liberando palavra profética, sonhos. Que lindo. Mãe, eu tô, ativa realmente, né? O profético espiritual. Sim. Essa questão do relacionamento íntimo, né? Sim. E a de mergulhar mesmo, Exato. sai do raso. Sai Acho que a do palavra raso. é essa, Sim. né? Foram mesmo pro mais profundo. E a Júlia, ela já voltou, né? Então ela tem uma percepção melhor da igreja, Sim. dos ambientes. Então, assim, elas voltam com muita opinião, mas não pra denegrir, não pra... Ou debater, né? Não. Mas sabendo quem elas são em Cristo. Sim. Eu acho que quando você coloca a palavra opinião, tem a ver com sabendo que a identidade dela. Isso. Né? Ela já se firmou a identidade dela no Senhor. Isso. Então, hoje eu sei quem eu sou. E elas voltam também com um olhar apurado para os ambientes da igreja. Aonde pode melhorar. Aonde tem coisas que você tá vendo que é melhor a gente deixar de fazer. Então elas dão muita opiniões nesse sentido. Não que a gente, pais, vão fazer exatamente, não. Mas isso é legal porque essa troca, houve esse relacionamento, orando junto, né? Esse discernimento, essa sensibilidade, acho que acrescenta assim. Sim, tudo muito bom. Muda. Sabe, eles voltam muito mais... Amadurece, né? Exato. Maduros, eu acho que é essa palavra. Com mais autonomia, mas sem perder
né, o respeito. Sim, a essência, né? E né? saber que o pai e a mãe são autoridade. Sim. Não que voltei de lá, agora eu sei tudo, e agora eu já morei um ano fora. Não, pelo contrário. Na verdade, eles se submetem ainda mais, eles querem ouvir ainda mais, porque eles entenderam, né, que o honrar pai e mãe, né, é um dos primeiros mandamentos com promessa. Eles vão ter longos dias. Isso aí. Então, a gente vê até isso, a sensibilidade do filho em querer nos ouvir mais, honrar mais a gente, né? Por quê? Porque eles sabem que isso agrada ao Senhor. É verdade. E aí, em tudo vão fluir, né? Porque isso é promessa. Flui mesmo. É lindo, é lindo. Verdade. Então, assim, eu indico pra todo mundo, é uma experiência linda. Então, assim, não tem idade máxima pra participar do college, ainda tem isso, né? Tem idade mínima, no caso, só quem já concluiu o ensino médio, tá? Mas, assim, máximo de idade, tem gente lá de 40 anos. Legal, pode ter essa experiência, pode ter essa experiência, mas, tipo assim, vão debaixo de propósito. Né? Lá não é para poder tratar de problemas que a pessoa está vivendo. Exatamente. Claro, lá é para lapidar para o chamado, né, que o Senhor tem feito. Né? E aí para poder viver na igreja local, né, nos lugares que o Senhor enviar, para poder continuar o ID de Jesus. Amém. Nós vamos estar colocando aí o Instagram da igreja, da Peniel, da pastora Ana Paula. Você pode estar chamando ela no Mensage também, vendo uma mensagem se você se interessou, que é lindo, gente. Eu hiper indico também. Acho um trabalho, assim, excepcional. maravilhoso. Aleluia. Pra glória de Deus. Amém. E falando um pouquinho, né, da Ana Paula, Você falou aí, né? Sou pastora, mas eu também gosto de ser chamada da Ana Paula e você é Ana Paula, né? Pra glória de Deus, assim, o nome em si, o título em si, realmente é só uma extensão do que Deus já faz, já está fazendo, né? E você se formou, né, em pedagogia, graças a Deus. Hoje também você está aí fazendo psicanálise, né? Tá a caminho aí de uma psicanalista em formação. Chegou a fazer também a faculdade de teologia, né? Inclusive, não... já tem 2 anos, né? Mais ou menos, que você fez. Foi final de 2023, aí a formatura foi no início de 2024. Ai, que lindo, que lindo. E até você mencionou que foi o Revaiar, foi um ministério da Novos Começos. Eu acho muito interessante a gente citar. Por quê? Porque a gente precisa ser um povo realmente unido, um povo do Senhor, um povo que não se preocupa com bandeira, né? certeza. Então, quando você me falou, Sabrina, fui fazer o curso, né, o Revaiar, porque me edificou, transformou a minha vida, a minha história, sendo pastora, tendo uma igreja local. Então, eu acho que isso aí é uma referência de ser uma pessoa ensinável, de ser uma pessoa que está debaixo do propósito e que reconhece, né, aonde o Senhor está agindo, aonde o Senhor está movendo, aonde o Senhor está atuando, e só tem a acrescentar, né, essa expansão, assim. E dentro disso tudo aí que o Senhor tem te direcionado como conhecimento, como agregando para o reino dele, como que você está usando isso hoje? Você chegou a atuar como pedagoga, né, um período, e me fala como que foi toda essa transição. Hoje você está atuando, ou você renunciou a essa questão da profissão, ou está agregando a sua profissão lá, né, no propósito, junto com a igreja, junto com as pessoas, entendeu? Como que está sendo isso? Então, vamos lá. Eu tinha o sonho de ter uma graduação. Sim. Né? Na verdade, antes de casar, eu tinha começado a graduação. Mas eu queria muito casar. E pagar a faculdade e se envolver, né, pro casamento, né, na programação, vamos dizer assim, não tinha condições da minha família arcar com despesa disso, daquilo. Então, na época, eu tranquei. E aí passou, né, eu tinha na época 20 anos, e aí me casei com 22 para 23, aí vim morar, né, aqui em Tribobó, porque na verdade eu sou do Rio, Jacarepaguá, Anil. Marido falava que fica longe pra caramba. Não exagera, gente, é rapidinho. 50 minutos a gente tá lá na casa da minha mãe. E
E aí, né, me casei, né, me dediquei integralmente à minha família, às minhas filhas. Não me arrependo de jeito nenhum. Amém. É a melhor escolha, né, que uma mulher, né, se tiver condições, né, de fazer, faça, né? Ser mãe, cuidar da casa, né, da família. E aí, junto com o ministério, acontecia, né, essa dinâmica. Sim. E aí, quando a Júlia tava com 8 anos, eu falei, eu acho que eu vou voltar à graduação. Ela já tá com 8, Joana tava com 5. Isso foi em 2012. Falei, eu vou voltar, tenho vontade de fazer a graduação, nível superior. Aí foi quando eu voltei a fazer na Universo, a pedagogia. E aí, em 2015, né, foi quando eu me formei. E aí, nesse inteirinho, eu tinha colocado minhas filhas na escola que eu vinha trabalhar, né, no caso. Eu matriculei as duas no INOP, porque antes elas estavam no Seiva. Sim. Coloquei as duas no INOP, porque conciliava o horário Os das horários, duas, né? Começaram a estudar no mesmo horário. Lá no Seiva, uma vai ficar de manhã e a outra à tarde, não ia dar muito pra mim. E aí, eu botei meu currículo lá e comecei a trabalhar na escola. Me chamaram, fiz aquele monte de testes, Entrevista. né? Entrevistas, e aí me convidaram. E aí, trabalhei lá até 2019, no I9. E saí mais, porque eu realmente cheguei pra escola e pra mim não tava dando porque era horário integral, era o dia todo. E eu não tinha tempo muito pro ministério, né? Ficava o tempo todo trabalhando e o ministério, a igreja, né? Ficava em segundo plano. E meu marido é bivocacional. Daniel, ele trabalha 6 horas né? diárias, né? No trabalho dele secular. Sim. E então já ficava essa dinâmica, ele sendo bivocacional. E eu ficar também o dia todo e a igreja. Sim. E aí foi na hora que Deus falou, então tá bom. E aí, né, saí do emprego. E aí Deus deu outro sonho pra gente, que era a gente se envolver com o social. Sim, né? A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. E aí nasceu o Farol. Sim. O Farol, que é o braço social da nossa igreja. Amém. Né? Que é o Ministério de Ajuda, o Ministério de Ação Social. Mas aí, o Farol, ele acontece com parceiros, né? Com profissionais que também amam o social. E a gente já tá ali há 3 anos no Farol. Que lindo. Então, eu uso a minha profissão, a pedagogia, muito no projeto, né? Porque o pedagogo, ele não atua só em ambientes educacionais. Na verdade, o Farol é também um ambiente educacional. Sim, com porque certeza. lá a gente tem aula de Libras, né? A gente tem psicopedagoga atuando, a gente tem psicóloga, a gente tem psicanalista, a gente tem aula de música, a gente tem balé, né? Tudo servindo à comunidade. Tudo servindo à comunidade, aberto para pessoas... Mesmo local da igreja. Você até mencionou, já pegando aí, né, sobre o Farol, que vocês até investiram no aluguel de uma casa. Sim. Né? A igreja Sim. fez esse investimento. Ela mantém. Para realmente estar ajudando, né, a comunidade. Exato. Então isso é lindo demais, né? Amém. Muito lindo. Pra aberto glória de para Deus. todas as idades, para todas as religiões, não tem isso, só pessoas cristãs Não, vão... exatamente, não tem. todos. É para Sim. todos. E aí eu uso a minha formação muito para executar lá no Farol. Sim. Né? Porque, como eu falei, pedagogo educacional, projetos sociais, hoje em dia tem a pedagogia empresarial, tem a pedagogia hospitalar. Então, ambiente onde acontece educação, ensino, precisa de um pedagogo. Sim. E aí, foi lindo. E na igreja, Que Deus existe foi assim, pedagogo. né? Encaixando tudo. Sim, né? Jesus era mestre, Sim. né? Ele era pedagogo, se fôssemos pensar assim, Sim. né? Então, na igreja, o ensino acontece todo dia, sempre. Todas as vezes que a gente se reúne em células, nas celebrações, né? No culto de mulheres, de jovens, de crianças, a gente tá ali ensinando, né? A palavra de Deus. Então, e aí... Tô ali, né, com a minha graduação, então eu costumo dizer que nada é por acaso, mesmo, tá tudo de acordo com o propósito do Senhor, escrito pelo Senhor, né? E é na hora dele, no tempo dele. E hoje eu estou ali, e aí eu me vi assim, sabe, nesse ambiente terapêutico, educacional, e me vi ali interagindo com as pessoas, e aí eu pensei, mas eu creio que foi o Espírito Santo que ativou dentro de mim. Por que não faz a psicanálise? Né? Porque já que você tem uma graduação, porque eu poderia muito bem fazer a psicologia. Sim. Mas aí eu pensei, mas mais 5 anos estudando, mais 4, 5 anos, a psicanálise tem um tempo reduzido, né? Ele é um curso livre,
né? Então, não necessariamente você precisa ter uma graduação para fazer a psicanálise, né? Mas aí eu já tinha graduação. E migrou, aí, né? Exatamente. Então, eu comecei, né, ano passado, em julho, a psicanálise. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Pra né? também estar exercendo, ajudando e apoiando a comunidade, né? Exato. Começou realmente por uma direção também de Deus. E para somar dentro do projeto onde vocês já estão. E o meu ministério também, Exatamente. como pastora, porque a gente, como psicanalista, né, você consegue muito mais entender o outro. Isso, exatamente. A gente se entende mais. É legal isso, gente. Maravilhoso, eu amo psicanálise. A gente se entende, né? E a gente começa a perceber, é por isso que eu agi assim. Entendi. E aí você começa, né, a se policiar. Você começa... E aí é mais legal disso tudo, porque como a gente é pastor... Melhor, cristão, né? Não vou nem falar pastor, mas a gente que é cristão, a gente tem o Espírito Santo. Sim. Ele começa a mostrar pra gente áreas da nossa vida que precisam ser curadas, precisam ser transformadas. Amém. Precisa da boa mão dele mesmo. Sim. Né? Porque durante toda a nossa vida, nós fomos agregando costumes, manias, hábitos dos lugares onde a gente frequentou. Sim. Pessoas que falaram com a gente coisas que não era pra gente, não eram verdades, mas a gente acreditou. Né? E aí o Espírito Santo, ele começa a vir com bálsamo sobre nós e nos fazer entender. E aí entra a psicanálise, ajudando a gente também nessa história. Então, é uma ferramenta poderosa. Exatamente. Porque a gente já tem o nosso amigo Espírito Santo. Sim. E aí a gente tem essa ferramenta, o negócio vai expandindo, consegue, né? Processo. Ser transformado, assim, sabe? De maneira integral, assim. Sabe, a nossa mente, ela começa a ser curada, as nossas emoções, o nosso comportamento. E o nosso olhar para o outro, sabe, fica um olhar de muito mais empatia, olhar empático, de amor, né? De amor, né? Se colocar, exatamente. Isso aí. O Deus de amor me alcançou, alcançou você, alcançou todos que estão nos assistindo agora, né? O amor dele não foi para os bonzinhos ou para aqueles que fazem coisas, né, muito legais. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo. Então, assim, por que a gente acha, né, que sabemos mais, ou o nosso comportamento é melhor, ou o que a gente faz é melhor? Não. A gente só precisa amar mais e entender e ajudar mais o outro. E se o outro também não quiser ser ajudado? Amém. Nós estamos aqui disponíveis, né? A gente vai brigar, né? A gente vai ficar com a nossa cabeça... Porque eu já me vi muito... Já vivi muito nesse lugar. Nesse lugar, sim. De querer, sabe? Fazer o outro, entender. Abrir a cabeça do outro. Não vai acontecer, não vai. A gente não tem esse poder. Só o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo. Mas essa ferramenta da psicanálise é poderosa demais pra gente. Que tem missão, né? De cuidar de outras pessoas. Seja na esfera igreja, seja no ambiente de projeto social, seja numa escola, seja num trabalho dentro de um hospital, de uma empresa, né? Lá no Farol a gente tem a psicopedagoga, ela é ótima. E aí ela falando, né, que como que nesses ambientes onde empresariais, onde existem funcionários, né? E até acho que ela trabalha numa empreiteira, alguma coisa assim. São funcionários, assim, homens, né? Que pegam no pesado. Como que a psicopedagogia e a psicanálise, ela é poderosa nesses lugares. Então, assim, conversando com ela, os lugares aonde a gente passa, a gente vai liberar, assim, favor e cura de Deus com aquilo que a gente agregou marcado, de conhecimento. Né? Pela graça, pelo conhecimento. E eu vivo assim. Eu vivo assim, Senhor, é isso. Então, eis-me aqui. Né? Como eu falei, de nada tenho falta. Amém. Né? Então, tem pessoas que vão sentir chamadas para estar numa mega empresa, ganhando um ótimo salário, né? E tem pessoas que querem só servir. E expandindo também na empresa, né? Exatamente. A palavra de Deus alcançando, né? Sim. Também lá. Eu acho que cada um, se for da vontade de Deus, se for vontade do Senhor, é nesse lugar que o Senhor vai te usar. Sim. Mas se for servindo numa comunidade, num projeto... renunciando tudo,
justamente, né, naquela missão, naquele propósito. Isso aí. É grandioso. É grandioso, é poderoso. E hoje vocês estão dando assistência a quantas famílias? Então, Aproximadamente. olha só. Hoje, em média, lá no Farol, né? Total contando com os atendimentos de todos os profissionais, hoje gira em torno de 40 pessoas, juntando aula de teclado, libras, as terapias, balé. Não, até mais, eu acho que são 50 pessoas. Juntando nesse contexto todo. Então, assim, eu digo que semanalmente, porque é toda semana que eles estão lá. Até porque terapia, ela não acontece uma vez na vida. Sim, né? tem que ser, né, um acompanhamento. Toda semana. As aulas são todas semanas, né? Então, assim, não é nem sobre números, né? Não é sobre números. Sobre impacto em vidas. A gente precisa dos números exatamente. para poder a gente ter ali, apresentar. Mas o que mais me impressiona é a marca. Amém. Que a gente tem deixado em cada coração. E são os relatos, os testemunhos das pessoas que pegam e falam: gente, quando eu cheguei aqui, a minha vida estava assim. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Eu saio uma daqui... renovação de mente, né? Isso. Então, assim, são muitos testemunhos de como que o Ministério Farol, né, o Ministério de Ação Social da nossa igreja tem abençoado pessoas. Amém. Como que tem feito a diferença, Amém. sabe, na vida de pessoas. E assim, nós não somos uma igreja com tantos recursos. A gente só tem um coração disponível. Amém. Glória a Deus, que é o que o Senhor precisa. Foi o coração disponível, foi o sim. Amém. Foi o dizer: Senhor, estou aqui. Eis-me sabe? aqui. Eis-me aqui. E aí ele foi fazendo, ele foi trabalhando, né? Então, assim, é lindo, é lindo. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Hoje, eu estou lá, mas eu sei que se eu sair de lá, o farol, o legado fica. Permanece. Entende? Porque não é sobre a Ana Paula. Não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre ele. Amém. Ele só quer ter uma pessoa disponível. Só precisa disso, uma pessoa, né? Um coração, né, quebrantado, sim, né, contrito, e dizer: Senhor, eis-me aqui, sim, né? É como a gente tem cantado, né? Eu quero gastar os meus dias, né? Como é que é mesmo aquela canção do Drops? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém. Ele. É isso. Amém. Essa canção, ela veio, sabe? Selar, né? Pra selar. Ela é uma realidade para aqueles que entendem o servir, né? O ensino de Jesus. Amém. Sobre lavar pés, maior é o que serve. Sim. Então... Aquele que é o último, né? Exato. Ser o último. E é lindo, porque a gente precisa liberar isso para as pessoas, amém, sabe? E é tão lindo porque Jesus, ele não veio para só um povo. Ele decidiu ser de todos aqueles que acreditassem neles, né? Então, a gente como igreja, a gente precisa agregar a todos. E aí a pessoa que não tem muito, mas também aquele que tem muito. E aí a gente pensa na questão financeira, mas a gente também pensa na questão cultural. Sim. Né? O reino dele é para todos. Aqueles que têm muito conhecimento, mas também para aqueles que têm pouco conhecimento, né? Aqueles que moram em palácios, mas aqueles que moram, de repente, num casebre. Uhum. Ele é o Deus de toda a terra. Amém, né? É verdade. E aí, a gente só tem essa missão, uhum, né? Impregnar as verdades da palavra, inculcar as verdades da palavra, para que ela não fique só no campo da teoria, mas que ela seja prática. Isso aí. Hoje de manhã eu tava falando isso lá em casa, sabe? Você falou algo aí, desculpa até te cortar, que é realmente assim primordial hoje. Muitas pessoas estão buscando, né? O conhecimento, claro, é maravilhoso, né? A gente usar o conhecimento, o estudo, é necessário, né? A nossa formação, tudo que nós podemos assim usufruir,
de conteúdo, que temos hoje a tecnologia, a informação, várias graduações, vários cursos, mas de nada vale isso se você não tiver um coração sensível, Amém. se você não tiver conhecimento da palavra, que é o Isso. livro, um dos livros mais vendidos, né, mundialmente. E você exercer realmente isso na prática. Porque até o fato também da gente estar inserido todos os dias dentro de uma igreja, né? Ainda mais você, como pastora, da gente estar participando de todos os eventos, né? Da gente, de repente, ter um cargo ou ter um título, não significa que você está vivendo ali a palavra. E aí você se torna mais um animador de plateia do que realmente aquela pessoa que está exercendo o ID e que está consolidando, que está atraindo os outros para Cristo, porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão realmente, né? De estar realmente atraindo pessoas para Cristo, não ser os nossos seguidores, mas os seguidores, né? O seguidor do Senhor. E eu sempre falo isso com todo mundo que vem aqui, os convidados que vêm aqui, sobre essa questão da religiosidade, sobre essa questão do egocentrismo, sobre essa questão também de tudo é muito bonito no altar. Mas na prática, ali no dia a dia, você tá amando, você tá perdoando, você tá obedecendo. É difícil. Não é fácil, né? Nós estamos abordando aqui, né, num programa, no podcast, parece assim, tudo muito lindo, né? Luz, câmera, ação, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Será que os filhos estão sendo obedientes aos pais? Será que eu estou vivendo realmente a palavra de Deus, buscando realmente, né, uma transformação diária? Será que eu estou renunciando? Será que eu estou buscando realmente crescer na graça e no conhecimento? Como diz a palavra, né? Não somente no conhecimento, mas que a superabundante graça de Deus seja reconhecida na minha vida. Amém. E que Na nossa não sou mais eu casa. quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso. E aí, será que nós estamos tentando ir por esse caminho, né? Porque nós não sabemos que nós não estamos nessa perfeição, mas estamos tentando. Isso aí, Sabrina, isso é muito sério, porque a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante. Sim. E essa diferença, muita gente está falando, tem muita gente falando, tem muita gente pregando, tem muita gente fazendo, né, um podcast. Exatamente. Né? Entrevista, podcast, mas propaganda. Tem muita gente falando nas redes sociais. Virou moda, né? Gravar vários Sim. vídeos falando versículos. Tem muita gente. Mensagem, mas e aí? E o seu dia a dia? E a vida, Exatamente. né? A vida na vida, né? Tem revelado a vida de Jesus na prática diária. E é isso que a gente, como igreja, precisamos estar refletindo todos os dias. E perguntando ao Senhor. E pedindo para Ele mostrar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E Isso. guia-me pelo caminho eterno. Porque o coração do homem, ele é enganoso. enganoso. Então, infelizmente, a gente sabe que o glamour, a fama, né, a quantidade de seguidores, tudo isso Deslumbra, né? Exatamente. E aí não tem nada a ver com o que Jesus tem trazido pra gente na sua palavra. Sim. Sabe? Eu acho que sim, a igreja do Senhor, ela é poderosa em Deus. Nunca vão conseguir acabar com a igreja do Senhor, porque Ele é quem guarda a igreja. Amém. Eu creio. Mas a gente sabe que tem pessoas no meio da igreja que não vivem. E aí, o que a gente faz? Então, assim, é hora da gente se examinar. Sim. Examine o homem a si mesmo. Então, a minha missão hoje, a nossa missão, é se examinar. Então, o que o outro tá fazendo, ele vai prestar conta ao Senhor. Isso. Ele vai prestar conta ao Senhor. Exatamente. Agora, nós, filhos, né, que são filhos autênticos, a gente vai querer cada vez mais viver habilitados pela palavra. Amém. E eu falei isso hoje lá em casa pra marido, né, pra Júlia. Eu falei assim, olha, a gente tem a palavra. A gente não precisa de um outro ensino. A Bíblia fala que é pra gente pregar a palavra. A tempo e fora de tempo. Por que eu tenho que criar teorias humanas? Não, eu trego a palavra, o texto. A palavra é tudo.
Se eu pegar um versículo da palavra, já vai dizer tudo. A obra do Senhor vai ser cumprida naquela vida que foi ministrada aquele versículo, né? Se eu pegar o texto que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse texto vai fazer sentido. Amém. Para eu não perecer, eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém. O único Filho unigênito. Sim. Né? E Deus amou o mundo todo, que enviou a Ele para me salvar, para eu ter vida eterna. E não para que tem gente que tá inventando um monte de moda, são tantas técnicas, são tantos cursos de motivacionais. Para que o que nos motiva diariamente é o Espírito Santo de Deus, é a palavra. O conhecimento, como você falou, é necessário? Sim, porque a mesma palavra, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente, como filhos de Deus, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Por isso e a gente usar precisa dessas ferramentas que tem hoje, ó, mas colocando isso, né, diretamente para o Senhor, exatamente, de uma forma positiva. Em Deus. Senhor, olha, a gente tem esse tipo de tecnologia hoje. Eu quero usar da maneira certa. Eu quero usar de acordo com a tua palavra. Sim, eu quero que o teu nome seja reconhecido. Glorificado, exaltado, exatamente, né? Através de nós. Porque assim como os discípulos iam passando e as pessoas iam conhecendo a Jesus no caminho, né, pelo que eles falavam e como eles se comportavam, porque eles aprenderam com Jesus, assim somos nós hoje. Sim. O próprio Jesus falou que nós íamos fazer obras maiores das quais ele fez. E eu até falo lá na igreja, né, eu acredito que essas obras maiores das quais ele fez foi na quantidade até e de tempo, porque ele só teve 3 anos só para cumprir o que o Pai tinha liberado para ele. Olha quanto tempo que a gente já vive a vida cristã aqui na Terra. Isso aí é forte. Quanto tempo? A gente está fazendo obras maiores? Não é só maiores de... Uau, de nomes, né? De números, isso, ou galgando coisas... eu orei nada agora. Contra. Eu gosto de deixar isso muito claro. Nós, assim, amamos, temos pastores referenciais que têm grandes números, né? Tem igrejas maiores. Isso, amém. Isso aí é fruto. Eu acho que é fruto e cada um é determinado e vocacionado para algo, né? Que o então, Senhor hoje, mesmo se você já... tem uma igreja grandiosa, tem muitos ministérios e está frutificando, amém. O Senhor direcionou aquele pastoreio para aquela missão, exato, né? De expansão. E até mas nisso, eu acredito, né, também que vão ter aqueles também que vão ter um número menor. Exato. E vai impactar aquele número ali também, né? Porque muitas das vezes a gente acha que o negócio só tá fluindo muito se eu tiver muitos números. Não é. E não é sobre isso, porque se fosse isso, quantas pessoas, a multidão que ia com Jesus? E quantos que realmente persistiram? E eu acredito que, exatamente, podemos hoje ter várias denominações, né? Porque não temos uma, temos várias aí pelo mundo todo. Grandiosas, igrejas assim, grandiosas. E glória permite, a Deus. né? Eu creio, sabe? Que o Senhor permite, alcança milhares de vidas, mas assim, é tudo pra Ele. Tudo sobre Ele. Tudo sabe? pra Ele. Tudo sobre Ele é a bandeira. E não importa se você tem 50, se você tem 100, se você tem 1000, se você tem 10 mil. O que importa é que Ele venha predominar para a glória do teu nome. Que Ele cresça, que a gente diminua. Amém, amém. A cada dia. E falando sobre o ministério, né? Hoje vocês trabalham com casais, com crianças. Como é que essas questões dentro da igreja de vocês também, o que vocês trabalham assim no nível espiritual? Por que eu pergunto? Se é um curso de casais para você estar falando, convidando a comunidade. Não sei se hoje vocês exerciam lá o Casados para Sempre. A gente chegou a fazer 2 turmas de casados. Mas hoje vocês estão nesse trabalho ainda com famílias, com adolescentes, com criança. Como que está sendo isso aí, essa dinâmica? Lá na igreja, a gente tem os ministérios. Sim. Né? E, então, o Ministério de Mulheres, que é Rede Preciosas. Ah, que lindo. E esse ano tem conferência de novo, a 5ª edição. Vai ser em que mês? Novembro. É sempre em novembro. Tem a Rede Impulse, que é a rede da juventude. Tem o Ministério Start, que é o Ministério Infantil. E tem os mais valentes, que são os dos homens. Representado pelos homens. Isso aí. Então, a gente entendeu que a gente poderia trabalhar, né, com ministérios. E a gente setorizou desse jeito, né? E nomeou.
né? E a gente tem, claro, o Ministério de Ação Social, que é Sim. o farol, que é a parte social da igreja. E aí a gente tem diaconia, Sim. né? Tem o nosso corpo diaconato. Então, basicamente, A a arte configuração da também. igreja é assim. Tem a dança. Então, vamos lá. Se for, é por Dança, ministérios. louvor. Isso aí. Ministério de música, ministério de dança. Falei todos? Teatro também, que é Não. envolvido na Aí arte, né? geralmente junta, né, a dança com o Louvor e Ministério faz de o Música. musical. Isso aí. Geralmente são eles. E então hoje a configuração é essa. Quando a gente deseja fazer, a gente teve esse ano um encontro de casais. Mas assim, não é algo que eu possa dizer pra você Que vai ser uma rotina. mensal. O de mulheres é mensal. Sim. A reunião de mulheres é Normalmente, mensal. quando é? Os dias. Das mulheres? Sim. É todo quarto sábado. Todo quarto sábado é a rede de mulheres. Uhum. O Impulse é todo segundo sábado. Qual Então, horário? Assim, 19 horas, das mulheres às 9 horas da manhã. É o único culto na igreja que é de manhã. Entendi. É da mulherada. E é muito bom porque a gente chega de manhã, né, em consagração, aí tem um café da manhã, e a gente tem o tempo com as mulheres. Então, hoje, basicamente, é assim que a nossa igreja, ela se organiza com ministérios, né? Alguns se reúnem mensalmente, que é o caso das mulheres e da juventude, e nós somos uma igreja em célula. Então, nós Amém. temos as nossas células, né? Alguns lugares chamam de GDC, GC, grupo de vida. grupo de vida, pequenos grupos. Sim. E a gente entendeu que como a igreja primitiva, né, se reunia nas casas, nós também entendemos que é assim nesses dias, né? Então nós não somos uma igreja com células, é diferente. Nós somos uma igreja em célula. Então assim, a vida da igreja parte das células, né? Então quem faz parte dos ministérios estão inseridos em células. Então assim, é diferente. Parece não ser, mas eu faz entendi, diferença. sim, com certeza. E a gente tem vivido isso, desejando assim a vontade de Deus. Amém. A vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita, e agradável. E a gente sabe que a obra é dele, o crescimento vem dele. E a gente só precisa seguir os passos, né? Como a gente sabe, né? Que um regou, né? Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Amém. Então, a igreja tá ali, plantada. Fica o convite para a comunidade, né? Dos encontros das preciosas. Sim. O encontro aí dos valentes. Dos valentes. E é bênção demais. E o farol, lembrando, o farol é segunda e quarta, gente. A gente tá lá segunda e quarta. Para o pessoal que deseja, né, conhecer, né, o farol, buscar um atendimento. Sim. São esses dias. E quais são os horários? 2 dias, então, na semana, segunda e quarta? De 8 às 6 De 8 às 6, 18 horas. Tá ótimo. De 8 às 18 horas. Vamos falar um pouquinho, né, da Ana com a família, né? Você é muito família, muito carinhosa, muito atenciosa. Eu que já acompanho ele aí já há bastante tempo, né? E o que a Ana gosta de fazer no momento livre, assim, com a família? Gosto de passear, gente. Gosta. Muita coisa. Pra mim não tem tempo ruim. É chovendo, é sol. Não tem. Eu gosto de passear, né? Eu gosto de viajar. Porque é diferente, né? Passear e viajar. Passear, a gente vai no shopping, vai no parque, vai na praia. Eu gosto de passear. Gosto de estar na minha casa? Gosto. Não sou uma pessoa assim que tem que estar tudo muito organizado pra poder eu estar no lugar. Não, eu sou sanguínea, gente. Minhas filhas vão rir, hein, quando elas assistirem esse podcast. Não tem jeito, sou sanguínea, né? Então, eu... eclético. Não tem problema ser em cima da hora. A gente dá um jeito. Passear, viajar. Gosto de estar com as minhas meninas, com meu marido. Como você falou, eu sou muito família. Eu digo que eles são o maior presente de Deus. Sim. Na minha vida, né? Eu acho que toda a Ana Paula, né, se configurou com a presença deles, né? Do meu marido, que é um homem maravilhoso, me impulsiona, me aconselha.
O pastor Daniel, ele tem uma generosidade, uma bondade no coração dele. Ele, ele é um paizão, ele é um marido lindo. Então, assim, não tem como explicar, assim, né? Em Sim. palavras, assim, né? Eu até me emociono, eu até chorei aqui, gente, borrou. Amém, Não amém. tem como dizer mais, né? Porque é isso. Daniel, ele é uma bênção na minha vida. Glória a Literalmente. Deus. E as meninas, assim, falar da Joana e da Júlia, né? A gente que é mãe, né? A gente Sim. baba né, com tudo que as nossas filhas, né, vêm de novidade, apresentam. A gente fica maravilhada, né? Com o desenvolvimento, com o crescimento, com a bondade de Deus, E né? principalmente sabendo que elas estão nesse lugar no Sim. Senhor, né? É a melhor coisa. É a melhor coisa. É a melhor coisa saber que Acho que para um pai, uma mãe, saber desse lugar no Senhor é a uma identidade delas exatamente já estão realmente, literalmente firmadas forjadas. nele. Isso aí. Elas até Amém. falam, mãe, como que as pessoas conseguem viver sem Jesus? Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra pensar, né, na nossa existência. E graças a Deus, assim, eu e a minha casa, né, servimos ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Né? É a Deus. nossa declaração todos Amém. os dias. Então, nos alegramos, né? Se temos muito ou não temos, a gente está junto, a gente se alegra, a gente sorri, a gente chora, a gente chama a atenção um do outro. Amém. A gente tá junto pra tudo, no dia bom, no dia mal. E a gente avança, a gente ama a igreja, a gente serve junto na igreja, a gente se preocupa. Somos uma família sacerdotal. Amém. Glória a Amém? Deus. Que bênção. Ana, foi um prazer estar com você. Se Ai, deixar, a meu gente Deus, vai se a gente, estendendo. Tem muita coisa para falar Muita ainda. coisa. Mas vamos voltar, vamos ter essa oportunidade aí de Vamos. estar aqui conosco. Gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para os tangedores que estão em casa, ativando aí nesse contexto de amor, né? Porque eu olho para você e vejo realmente esse amor, esse Amém. carinho, Amém. uma pessoa que acolhe, uma pessoa que abraça, uma pessoa que Aleluia. sorri, né? Eu falei, estava conversando até isso com meu esposo, né? Eu não consigo olhar para Ana e não vê-la sorrindo. Então, a primeira imagem que eu tenho na Amém. minha mente sempre é da pastora Ana Paula sorrindo. Amém. E essa mensagem de amor que você deixa assim, esse despertar, né? Porque o nosso canal no YouTube é A Voz que Desperta e o Instagram, Podcast Tangedores. Se você ainda não segue, no sentido positivo, gente, de ser edificado, Amém. de ter esse compartilhar, de todos que passaram por aqui, deixaram assim mensagens maravilhosas, Aleluia. edificantes, sabe? Eu sou muito abençoada e edificada com Amém. cada vida que o Senhor direciona para estar aqui, né? Com cada tangedor do Senhor. Aproveitando, agradecendo também os nossos apoiadores, que nós não poderíamos, assim, né, deixar de agradecer a Empório Fit, a Andrea, a Julie Beauty, e tá vindo mais pessoas por aí me procurando para estar apoiando, para desenvolver esse trabalho, sabe, realmente Amém. evangelístico. O Senhor abençoe E se mais você e mais. também tem essa vontade, quer também nos abençoar, nos apoiar, faça contato conosco, tá bom? Pela rede social, estamos aí. Chama lá o pessoal da produção lá dos Tangedores e vai ser bênção aí, tá? Sabe? Engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Então deixa uma mensagem aí para os Tangedores. Aleluia. A voz que desperta. Tangedores, entenda algo. Deus, ele também chamou você. Você tem uma missão. Você só tem que cumprir, não ter medo. Pessoas reais, né? Passaram por aqui, né? Pessoas que têm a sua história, né? Você tem a sua história. Não se cale. Não tenha medo de ser quem você é, quem o Senhor chamou você para ser. Existe algo forte dentro de você que o Senhor colocou. Talvez você nem ainda saiba, mas existe. Ele só quer fazer você, né, se aproximar mais dele. A nossa vida aqui na Terra é muito curta. A gente está aqui de passagem. E faça valer a pena. Faça valer a pena no Senhor. Sabe? Deixa fluir de dentro de você, né? Você que já entregou sua vida a Jesus, porque a palavra dele diz que quando a gente entrega o nosso caminho, entrega a nossa vida, ele começa a liberar um rio
Ele é a fonte. E aí o rio dele começa a encher o nosso interior. E do nosso interior, literalmente, transborda, sabe? Uma fonte de águas vivas, né? A jorrar. E por onde a gente passa, essa fonte, né, vai sim ser liberada para outras pessoas. Isso é fé, isso é convicção. Eu sei que em você existe também uma fonte. E talvez você possa estar se perguntando, mas logo eu não sei falar, eu não sei como me comportar, eu sou tímida, ou eu acho que eu falo demais, ou as pessoas não vão me ouvir, ou talvez eu não vou conseguir chegar a certos lugares. Querido e querida, você só está aqui para cumprir a missão do Senhor. Como eu falei, é muito pouco tempo que a gente tem nessa terra. Faça valer a pena. A gente que entrega a vida a Jesus, a gente que tem esse relacionamento vivo com Jesus, a gente passa a ser filho de Deus. E como filhos de Deus, a gente representa o reino dele na terra. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Os lugares aonde a gente acessa, aonde a gente coloca a planta do nosso pé, né, recebe a vida do Senhor. Então, assim, essa mensagem que eu quero dizer para você, né? Saia hoje do lugar onde você acha que não vai conseguir, porque o Senhor já está dizendo para você sair e fazer o que Ele está colocando no seu coração para realizar as obras maiores que Ele tem para você. Você tem uma missão linda. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Você que ainda não tem família, eu quero liberar sim, profeticamente, um lar abençoado, uma casa abençoada, filhos e filhas, um marido, uma esposa, sabe? Que vão também servir ao Senhor. Amém. Sabe? A gente nele tem vida eterna. Mas enquanto a gente está aqui nessa terra, eu e você temos algo a cumprir. A gente tem a missão de marcar a vida das pessoas com a presença do Senhor. É Ele que nos fortalece para viver isso. Sabe? Quando você se sentir fraco, glória a Deus. Saiba que Ele vai te fortalecer. Porque é assim comigo. Todos os dias eu sinto um renovo dele, eu sinto a força dele, eu sinto o Espírito Santo dele me impulsionando e dizendo: Ana Paula, eu te chamei, você é minha, vai e faça o que eu tô mandando você fazer. Então seja assim também. Amém? Essa palavra que eu tenho para você hoje, nessa tarde. Eu tô muito feliz de estar aqui e saber que tangedores o Senhor tá chamando para esse tempo, para adorar a Ele em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa a igreja, não importa a região, não importa a cidade, estado, não importa. Sim. Ele chama verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você é um tangedor, você é uma tangedora. Adora Ele com todo o seu coração, com todo o seu ser, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ana. Amém. Muito bom, sempre Amém. É muito bom estar com você. Uma honra. Tô feliz, gente. Gente, amém. Deus abençoe. Seja abençoado por esse episódio, Amém. que você Amém. venha realmente aí transbordar, se encontrar, Aleluia. se relacionar Glória com a Deus. o Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Voltaremos, né, Ana? Amém. Até a próxima semana. Beijo Deus no abençoe. coração. Paz. Tchau, paz. Jesus, tchau.